senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Eu gostaria de registrar um evento de grande importância para o meu Estado, que foi hoje a assinatura do início, da ordem de serviço para o início de uma grande obra lá em Pernambuco, na área da segurança hídrica, que é a adutora do Agreste. Eu me congratulo com o governador Eduardo Campos, com o governo federal, que é um parceiro fundamental nessa obra. A adutora do Agreste é o maior sistema integrado de abastecimento de água da América Latina e um dos maiores do mundo, que vai tratar e distribuir 4.000 litros de água por segundo. São mais de 1.300 quilômetros de tubulações que atenderão a 68 municípios, servindo ainda e beneficiando mais de 80 distritos e povoados. Partindo da cidade de Arco Verde, na entrada do Sertão, e chegando até o município de Gravatá, no Agreste. 2 milhões de pessoas serão beneficiadas por esse empreendimento. É um sistema que será executado em 3 etapas, com investimentos da ordem de 2 bilhões e 300 milhões de reais e, como já assinalei, fruto de uma parceria com o governo federal, que aportará uma parcela muito expressiva dos recursos, do governo estadual e da própria Companhia de Saneamento de Pernambuco. Graças a esse sistema, todas as cidades da região que se encontram hoje em situação de colapso ou pré-colapso no abastecimento d'água serão beneficiadas. 5 delas, Pesqueira, Belo Jardim, Itacaimbó, Águas Belas e Alagoinha, já na primeira etapa da obra. Nessa fase serão criados 500 empregos diretos que ajudarão a gerar renda e dinamizar a economia da região. É fundamental avançarmos com obras dessa natureza em Pernambuco. Precisamos concluir ainda o sistema adutor do Pajeú, cuja primeira etapa também já foi realizada, beneficiando a região do Sertão do Pajeú, servindo ao município de Serra Talhada e indo até os outros municípios da região. Precisamos ainda ampliar a capacidade da adutora do Oeste, que serve a região do Araripe, do Sertão do Araripe de Pernambuco, e interligar as barragens de Algodões e Tamboril ao sistema adutor lá na cidade de Oricuri, no Sertão do Araripe. Com essa rede de adutoras em operação, será possível oferecer à população daqueles municípios permanentemente atingidos pelas estiagens a segurança hídrica de que necessitam para poder atravessar os períodos da seca. Nós já tivemos oportunidade aqui de destacar os graves prejuízos decorrentes desse quadro de estiagem, de severos efeitos da estiagem, que, como já assinalamos, essa severa seca dizimou grande parte do rebanho bovino do estado de Pernambuco, reduziu a nossa produção leiteira a quase 1/3 dos níveis normais de produção e, evidentemente, desestruturando o tecido econômico de toda a região do semiárido e, especialmente, comprometendo a renda dos pequenos produtores e pecuaristas. Feito esse registro em relação a essa importante obra, eu trago nessa noite à tribuna aqui do Senado da República uma palavra sobre a nossa preocupação com a política de comércio exterior do país. O Brasil vem vivendo já há algum tempo uma relativa imobilidade no campo do comércio exterior. A falta de uma política externa mais proativa nessa área
tem preocupado estudiosos, analistas e também os agentes econômicos do país pelo reconhecimento de todos aos efeitos danosos que tem causado a nossa economia. A paralisia em que se encontra o Mercosul, que comprometeu o aprofundamento da relação com os nossos sócios e praticamente travou a expansão do comércio intrabloco. O Paraguai segue suspenso do Mercosul. A Argentina está cada vez mais fechada em seu protecionismo. A recém-chegada Venezuela continua envolvida em problemas internos. E o Uruguai, pela dimensão da sua economia, não tem como se transformar numa força de maior dinamismo no comércio regional. Para fora do Mercosul, ou para além dos limites desse bloco, não tem sido possível ao Brasil fechar novos acordos econômicos sem que haja autorização expressa de todos os demais sócios do Mercosul. Em suma, estamos engessados, presos em uma camisa de força que nos impede de crescer dentro do bloco e para além dele. Como ressalta o presidente do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, o empresário Pedro Passos, em entrevista publicada hoje no jornal Estado de São Paulo, e como de forma muito lúcida assinala, o Brasil ficou muito tempo parado, diferentemente de outros países. Não houve nos últimos anos a determinação para que o Brasil pudesse realizar novos acordos, sejam eles bilaterais ou de caráter mais amplo. De maneira isolada, temos até tentado intensificar a corrente de comércio com nações fora do continente, como as africanas, mas na impossibilidade de haver um guarda-chuva normativo para a construção de uma relação econômica duradoura, essas trocas comerciais, sempre sujeitas às oscilações do mercado internacional, não têm trazido ganhos perenes para a nossa economia. Em razão disso, é extremamente importante buscar uma saída diplomática e comercial que nos permita romper essa paralisia em que se encontra o Mercosul. Só com ajustes profundos poderemos imprimir novo vigor ao bloco e seguir um rumo coordenado de expansão econômica. Do contrário, devemos cogitar o retorno do atual estágio de união aduaneira, onde estamos submetidos a uma tarifa externa comum, para o de uma área de livre comércio, em que recobraríamos a capacidade de celebrar novos acordos com outros países, sem precisar da anuência dos demais membros. Esse é hoje um grande desafio que temos, meu caro senador Cacildo Maldaner. Como reinventar o Mercosul, que dá claramente sinais de esgotamento, engessando a posição dos seus sócios, especialmente do Brasil. Há quem diga que com a união aduaneira e com a tarifa externa comum, a indústria ganha porque se protege em relação a outros países, especialmente a indústria brasileira, que é a mais forte do bloco. Mas, por outro lado, as regras prevalecentes num acordo de união aduaneira, com essa disciplina da tarefa externa comum, nos impede de fazer a celebração de acordos bilaterais, como vários países da América Latina vêm fazendo, com ganhos substantivos. Veja, por exemplo, o que o México acaba de fazer. Portanto, nós temos que reinventar o Mercosul. O que não podemos é seguir assistindo ao encolhimento de nossas exportações sem reagir. De 2011 para 2012, a redução das nossas vendas para os Estados membros do Mercosul foi da ordem de 14%.
Somente com a Argentina, o nosso terceiro maior parceiro comercial no mundo, tivemos uma queda de 20% das exportações no mesmo período, devido às restrições pelo país vizinho à entrada dos nossos produtos, principalmente os manufaturados. Com a América Latina e o Caribe, onde estão parceiros estratégicos para o Brasil, a nossa participação nos bens importados pelos países da região caiu de 26% em 2008 para 22% em 2011. Diante da inação brasileira, o continente tem sido invadido por uma forte penetração de produtos vindos dos Estados Unidos, da União Europeia, da Índia, da China. Nesse sentido, vejo como positiva a decisão de reabrirmos as negociações com os mexicanos, visando a revisão e ampliação dos termos do Acordo de Complementação Econômica número 53, firmado entre os dois países. Atualmente, o México não representa mais que 2% na nossa corrente de comércio. E, mesmo assim, esse pequeno percentual se deve muito mais às nossas importações, que entre 2006 e 2012 pularam de 1,3 bilhão de dólares para 6 bilhões de dólares, muito mais, portanto, pelo efeito do aumento das nossas importações do que do dinamismo das nossas exportações para o México. Depois de muita resistência, o setor privado dos dois países parece concordar com a necessidade de aproximar mais ambas as economias. Revisar o acordo pode melhorar a nossa competitividade no mercado mexicano, principalmente em manufaturas, tendo em conta que muitos produtos importantes na nossa pauta de exportação não são beneficiados pelas preferências tarifárias hoje previstas pelo já referido acordo, o acordo número 53. Essa retomada do diálogo entre Brasil e México, no entanto, não é suficiente para resolver o cenário de estagnação em que nos encontramos. É preciso que o país revigore a disposição de buscar novos parceiros no mercado internacional, sob pena de não conseguir se inserir nas cadeias globais de produção. Um grande exemplo de que nosso modelo de integração precisa ser repensado é a bem-sucedida iniciativa da Aliança do Pacífico. México, Peru, Colômbia e Chile, 4 das economias mais dinâmicas da América Latina, selaram em apenas um ano uma área de livre comércio por meio da qual zeraram as tarifas de 90% dos produtos. A Costa Rica já pediu adesão e foi aceita. Outros 7 países ingressaram com o status de observadores desse bloco, que reúne população maior do que a do Brasil, responde por 33% do comércio continental e exportou em 2011 10% a mais que o Mercosul. A Aliança do Pacífico traduz a vontade de seus Estados-membros, cujo PIB tem apresentado crescimento médio de cerca de 5%, de imprimir agilidade e dinamismo às suas economias para se tornarem mais competitivos. O entusiasmo com o novo bloco e as oportunidades abertas por ele têm inquietado estudiosos das relações internacionais e os industriais brasileiros. E não é sem motivo. O Brasil pode começar a ser trocado como destino de investimento, tendo em conta a falta de atratividade do Mercosul. Até hoje, não conseguimos concluir o acordo de livre comércio que negociamos com a União Europeia.
Em contrapartida, os integrantes da Aliança do Pacífico já viabilizaram os seus tratados com o lado europeu, paralelamente uma série de outros firmados com parceiros econômicos diversos, como Estados Unidos e China, em razão da prioridade que estão imprimindo ao processo. Somente o México conta hoje com mais de 40 acordos dessa natureza. O Brasil precisa, repito, de uma política de comércio exterior inteligente e de uma diplomacia eficiente que saia dessa imobilidade, que nos ajude a sair dessa imobilidade em que nos encontramos. O cenário atual ameaça o próprio processo de integração latino-americana e a liderança que o Brasil há tantos anos vem construindo. Vossa Excelência, permite uma parte? Por favor, meu caro senador Cacildo Maldaner. Senador Armando Monteiro, coincidentemente ou não, em seguida, Vossa Excelência, eu tenho um pronunciamento para fazer mais ou menos nesse desenho. E nós não combinamos nada. E Vossa Excelência é autoridade para falar desses temas. É conhecido no Brasil, de hoje, de ontem, em toda parte, Vossa Excelência que presidiu a Confederação Nacional da Indústria, que labuta nesse campo, é autoridade para isso, eu repito. Queremos ou não, é uma grande preocupação. Coincidentemente, eu repito, agora nessa madrugada eu faço parte de uma comissão parlatino que a Havana começa depois de amanhã, cedo, um debate dessas questões. Eu tinha a honra de participar, senador Antônio Valadares, senador Ciro Miranda, e vai nessa linha, dessa preocupação. Essa preocupação do Brasil, oxalá, senador Armando Monteiro, que o embaixador Roberto Azevedo, que foi escolhido para o primeiro brasileiro para dirigir, ser diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, na OMC, possa isso ajudar a empolgar a diplomacia brasileira, inclusive, e setores, para que nós possamos voltar a ter um destaque neste campo que estamos a perder tempo, a perder espaço. Estamos perdendo espaço. O Mercosul há 20 anos começou. O início, o lançamento da pedra fundamental do Mercosul. A Aliança Pacífico foi agora. E já nos leva a uma vantagem extraordinária. Por daí a preocupação até de nós fazemos parte da América Central, da América do Sul, os países latinos. Nós precisamos nos reintegrarmos, buscarmos isso. Por isso quero lhe cumprimentar pela preocupação que traz, ainda mais vindo de Vossa Excelência, que é uma autoridade no setor. Eu agradeço muito ao caro senador Cacildo Maldaner e sei que nós compartilhamos essas preocupações, que de resto têm estado presentes também em toda a linha de atuação de Vossa Excelência nessa casa, que é exatamente buscarmos intensificar os fluxos de comércio, porque o Brasil precisa ter uma maior inserção no comércio internacional. Embora sabendo que o Brasil é um país que tem um grande mercado doméstico, que tem sido a fonte do dinamismo ainda, vamos dizer, presente na economia brasileira, mas um país como o Brasil precisa ter, e é justo que tenha, uma maior ambição em relação à sua participação no comércio internacional. Sabe, Vossa Excelência, que o Brasil responde por pouco mais de 1% do comércio internacional, em que pese já termos uma corrente de comércio de mais de 450 bilhões de dólares, se somarmos as nossas exportações e as nossas importações, isso ainda representa algo modestíssimo no contexto internacional. E sabe também o nobre senador Cacildo Maldaner que as economias mais extrovertidas, as economias que têm um maior coeficiente de abertura, como dizem os economistas, são muito mais competitivas, porque para exportar, as economias têm que ser competitivas. Portanto,
É um paradoxo, é muito bom ter um mercado interno forte como o que nós temos, mas nós não podemos nos acomodar. Hoje, o presidente da Natura, que é uma das mais importantes empresas brasileiras e que tem uma inserção internacional, ele, de forma muito lúcida, pontua nessa entrevista que o Brasil se acomodou com essa posição do mercado interno. Ficou cômodo para muitas empresas aproveitar esse momento, meu caro senador Sérgio, já vou concluir, em que o mercado interno se expandiu com a incorporação de uma expressiva parcela da população que passou a consumir nos últimos anos e com a expansão do crédito, que foi algo extraordinário, mas nós não podemos nos iludir. A economia brasileira precisa muito ter uma presença permanente no mercado externo. Não é algo que o Brasil possa fazer episodicamente. Comércio exterior não é algo que se faz apenas quando nos é mais ou menos conveniente, quando a taxa de câmbio é mais ou menos favorável, quando a conjuntura nos ajuda. A opção pelo comércio internacional é algo que tem que ser permanente. E, para isso, o Brasil precisa ter uma visão estratégica. O Brasil precisa focar a questão do acesso a mercados. E o acesso a mercados exige uma postura mais pragmática do Brasil. Embora diga muito bem Vossa Excelência que a presença de um brasileiro nesse grande fórum multilateral que é a OMC seja importante, mas nós temos que reconhecer com uma ponta de frustração que os fóruns multilaterais não têm sido capazes de produzir resultados mais expressivos. Portanto, ainda que apostemos nessa vocação que o Brasil tem para integrar os fóruns multilaterais, nós precisamos promover acordos bilaterais que possam produzir resultados a prazos mais curtos para a ampliação dos nossos. Creio que deva ser essa a preocupação que temos. Para encerrar, senhor presidente, e agora para encerrar mesmo, eu quero, ao final, registrar que os acordos econômicos comerciais são fundamentais para a dinamização do comércio e a recuperação de nossa economia. Se não agirmos urgentemente, a indústria brasileira perderá crescentemente competitividade, vivendo apenas nos limites do nosso mercado interno. E aí o país estará cada vez mais isolado e menos integrado aos fluxos de comércio e de investimento. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Meu caro